Carlos Bolsonaro é perigosíssimo. Ele foi para cima do Mauro Cid, que teve os benefícios mantidos pela delação premiada. E agora ele está juntando forças com Michele Bolsonaro. O que isso significa? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Carluxo tá aprontando. Tá aprontando. A Sophie fez um. A Sophie não, eu estou falando com a Sophie. A Daiane fez um corte hoje falando sobre a questão do Carlos Bolsonaro falar da saúde do pai. E, Sofia, eu acho que ele tá assumindo aí os motores de novo do gabinete do ódio do pai, né? Porque agora ele já tá procurando culpados pela condenação. Teve uma mensagem completamente sem noção que o Carlos Bolsonaro chamava o Fernando Haddad de fera sedenta. Chegou a ver isso? É um texto muito bizarro. Mas o Carluxo, ele tá completamente fora de controle. Eu acho que vou separar esse texto daqui a pouco para mostrar para vocês. Mas vamos começar pelo Mauro Cid. Eu trouxe 3 notas aqui do DCM, tem um texto importante para mostrar para vocês também. Carluxo surta e culpa Cid pela condenação do seu pai. O que escreveu o Carlos Bolsonaro segundo essa notinha? Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro culpou publicamente o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid pela condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Em publicação no X, Carluxo fixou uma publicação irônica: parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid. A condenação ocorreu na quinta, dia 11, quando a primeira turma do Supremo sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. Enquanto isso, Mauro Cid, que fez delação premiada, recebeu pena de 2 anos por colaborar com as investigações da Polícia Federal. Mauro Cid, que está apavorado com o que aconteceu, provavelmente está querendo sair do país. E aí vira o Carlos Bolsonaro e marca o Mauro Cid. Como é que essa família quer se livrar de crime, Sofia, fazendo ameaça aos outros? De acusação, não tô nem falando que o Carlos propriamente ameaçou. Mas Olha, assim, cara, é uma propensão. é a incrível capacidade deles de gerar provas contra si mesmos, né? Então é isso. Aliados de Cid rebateram as acusações do Carluxo. Segundo eles, quem colocou todo mundo nessa confusão foi o Bolsonaro. Bolsonaro era o líder, gente. É a pergunta que o Dino fez pro Fux. Você tá condenando o garçom pelo crime do patrão? Não faz sentido. Só que é a linha que eles estão adotando. A fala interminável do Fux naquela sessão insuportável que a Sofia sofreu, a Ana sofreu, eu assisti vocês todas sofrerem, eu não tava no plantão aqui. Mas assim, a linha eles é 50 tons de Luiz Fux. É jogar toda a culpa no Cid. E assim, gente, considerando, eu não vou nem falar de milicianização, porque o Flávio Bolsonaro de fato tem uma proximidade com milícia no Rio de Janeiro. Isso diversas reportagens mostram, incluindo o livro da Juliana Dalpiva. Mas assim, eu nem vou entrar na questão de milicianização, vamos entrar na questão de ameaças dos grupos de extrema direita. E aí, quem tem muita razão é o Kiko nesse texto aqui, que é da onde eu tirei o título do corte. O Carlos Bolsonaro botou um alvo nas costas do Mauro Cid. Um alvo, Sofia. Se acontecer alguma coisa com o Mauro Cid, o Carlos Bolsonaro é um dos responsáveis. Parabéns, Mauro Cid. Que negócio é esse? Teu pai é pego cometendo crime e aí você culpa o ajudante de ordens? Que tava fazendo o trabalho dele? Ele delatou porque é o seguinte, ficou sem saída. Tava tudo no telefone. Tava tudo no telefone. No desespero ele falou mesmo. Agora vai ser o Carlos Bolsonaro. Eu vou dizer pra você que, do ponto de vista dele, ele com certeza está certo de ter feito o que fez. Claro! Ele conseguiu pegar 2 anos em regime aberto, enquanto os outros, o que pegou menos, pegou 16 em fechado. Exato. Que é pelo menos a pena dos bagrinhos lá do 8 de janeiro, que tá correta. É golpe de Estado, gente. É o que o Lenny Streck falou. A gente não tá falando de furto. A gente não tá falando nem de crime de corrupção. Golpe de Estado é pior do que corrupção, gente. Golpe de Estado é acabar com o sistema político. Corrupção é uma coisa que existe. Dentro de sistemas legais, inclusive.
E você tem que administrar. Aí você pune alguns corruptos, mas você não consegue sanear completamente. Agora, golpe de Estado não convive com o sistema político. Ou você pune ou ele te derruba. Simples assim. E aí o Kiko escreve aqui: Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais uma mensagem que coloca um alvo nas costas do ex-ajudante de ordens do pai, Mauro César Barbosa Cid, condenado a 2 anos de prisão em regime aberto no Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista. Cid delatou informações que levaram à condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Em sua postagem, ele escreveu: parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid, e complementou com uma notícia sobre os planos do militar de se mudar para os Estados Unidos. Carlos é vingativo, Cid vai dormir de olho aberto, Bebiano e Adriano da Nóbrega são arquivos mortos. Mafiosos agem assim. Joseph Gallo, o Crazy Joe, era integrante da máfia. Preso, ele virou ganso. Foi assassinado em Little Italy, Nova York, em 72, quando comemorava 43 anos. O alerta é claro: delatores de organizações criminosas colocam suas vidas em risco. Mauro Cid não terá restrições severas como outros réus da quadrilha de Jair, podendo cumprir sua pena em regime aberto. Ele mantém a patente de tenente-coronel, mesmo após solicitar baixa do exército, e tem familiares nos Estados Unidos. Segundo o site Metrópolis, confiava que a delação premiada, com provas robustas, lhe garantiria uma pena menor do que os dos comparsas do golpe. Cid pode se mudar para qualquer lugar, de Miami a Itapecerica da Serra, mas sabe que Carluxo sempre estará com ele em pensamento. E assim, por que eu digo que isso é perigoso? Por que eu digo que esse texto está certo? Porque é o seguinte, o Mauro Cid está alinhado com a Michelle, e a gente tem falado aqui, repetidas vezes, o quão perigosa é a Michelle Bolsonaro, Sofia. Se o Carlos Bolsonaro, que nunca gostou da Michelle, tá defendendo ela, eu tô preocupado com isso. E ele não foi enquadrado em nada. Ele não tá no inquérito do golpe, ele não foi pego em nada. Diferente até do próprio pai. O pai vai ser submetido a outras investigações. O Carlos Bolsonaro vai voltar a liderar um movimento de extrema-direita. O Carlos, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que ele está dentro do inquérito da BIM Paralela, não está? Da BIM Paralela, é verdade. Isso aqui me Mas, preocupa, porque assim, o Ramagem também sofreu penas menores por ser deputado. Tá aguardando agora a cassação, né? E o Ramagem, inclusive, eu tenho minhas dúvidas se ele vai continuar dentro do caso da BIM Paralela, porque o Jair, ele foi colocado pelo relatório da PF como conhecedor e beneficiário do caso da BIM Paralela, mas acabou não sendo indiciado pela PF porque ele já estava indiciado no caso da trama golpista, e daí a PF considerou que seria indiciá-lo 2 vezes pelo mesmo crime. Então é até capaz do Ramage, eu não sei como é que fica a situação dele com relação a esse caso. Mas, de qualquer forma, o Eduardo, eu acho que ele tá indiciado aí sim, mas isso, até que isso vire em alguma coisa, sejamos sinceros, porque indiciado por indiciado, Jair foi indiciado por uns 7 diferentes e até agora só saiu um, não significa muita coisa. E me impressiona bastante essa ideia de que o Carlos está trabalhando com a Michelle, porque eles se odeiam. Aham. Eles se odeiam, eu não tô fazendo hipérbole aqui, não. Eles realmente se odeiam. E então, se ele tá juntando com a Michelle, inclusive eu sempre pensei nos filhos do Bolsonaro como maior entrave para Michelle. A maior dificuldade que ela teria de se colocar como candidata a qualquer coisa seria os filhos do Bolsonaro que iriam tentar sabotá-la de alguma forma. Se o Carlos já tá juntando com ela, porque que o Eduardo já é capaz de juntar com ela, a gente já sabe. Eles ficaram juntinhos lá nos Estados Unidos, não entrando na festa de posse do Trump. Agora, se o Carlos tá juntando também, isso aí tá começando a ficar mais perigoso ainda. Enfim, mais alguma coisa, Pedro? Que as investigações do Alexandre de Moraes começaram pelo gabinete do ódio. Então, assim, Carlos está se movimentando. Precisa fazer alguma coisa, gente. E daí, o inquérito das milícias digitais, vale lembrar, ainda está aberto, né? É um inquérito infinito, é um inquérito que já dura uns 5 anos, se bobear vai durar mais.
e continua sendo prorrogado, se eu não me engano, já foi prorrogado 12 vezes. Por quê? Porque as milícias digitais continuam ativas. É isso. 1 é condenado, 2 é condenado, 3 são condenados, continuam ativas. Inclusive, se tem um inquérito que tem fugitiva, é esse, né? Porque, se eu não me engano, tanto o Alan dos Santos quanto o Oswaldo Eustáquio foram condenados por esse inquérito. Exatamente. É uma hidra. É uma hidra. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Por isso, anistia é o baralho, diz o filósofo Júnior, ex-Sandy Júnior. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.